Amanhã é 13 de maio, mais um dia de luta contra o racismo. Nos últimos meses, nós acompanhamos estarrecidos casos de trabalho escravo, perfilamento racial e outras atrocidades que atravessam a existência da população preta no país. E é sobre esses assuntos que queremos conversar no Estação Livre de hoje. Eu fui trabalhar em casa de família, eu tinha 14 anos quando eu fui trabalhar em casa de família. Já aprendi a cozinhar lá. As particularidades que a gente vê que pode diferenciar esses dois fototipos, né, é que a pele branca ela tem uma tendência a ser um pouquinho mais sensível, enquanto a pele negra tende a ser mais oleosa, uma maior resistência. Deus não é uma entidade que esteja a serviço de uma determinada religião oficial. Nós tivemos um contingente muito grande de pessoas que vieram escravizadas para trabalhar aqui de maneira forçada no Brasil. E com essas pessoas vieram as memórias, vieram os gostos, vieram as ancestralidades que também se manifestam a partir das vestimentas. O termo perfilamento racial, ele diz respeito à prática recorrente da polícia de parar mais pessoas negras e considerar pessoas negras, por causa de sua raça e cor, como inerentemente suspeitas. De maneira geral, a gente tem percebido no próprio comportamento das crianças uma aceitação para a diversidade, né? Inclusive reconhecendo e tendo orgulho das suas características. O Musicaliano Dançante Especial ele é uma referência dos bailes em São Paulo, onde a comunidade negra ela pode se reunir num lugar bacana, com uma boa localidade, um lugar chique, elegante, para curtir música de verdade. Bebete, vambora, hoje já está na hora. Bebete, vambora, hoje já está na hora. E para essa conversa muito importante, eu tenho o prazer de receber aqui no Estação Livre a psicóloga e consultora em diversidade étnico-racial, Cida Bento, e o advogado ativista Everton Carvalho. Everton, Cida, muito obrigada, boa noite. Boa noite. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, só no primeiro trimestre desse ano, 918 pessoas foram resgatadas da condição de trabalho análogo à escravidão. Ao mesmo tempo que é fundamental libertar esses trabalhadores, é importante também que a gente resgate a memória, para que isso não volte a acontecer. Nós fizemos uma visita à Dona Helena. Nós fomos a Santos. Ela é a mulher reconhecida como a última brasileira viva, descendente direta de um africano que foi escravizado. Nasci aqui nesse lugar quando era mato, era mato mesmo. Aqui eu cresci com a minha turma de irmão, meu pai, minha mãe. Nós plantava milho, feijão, arroz, tinha pé de café torrado, nós fazíamos aqui. Tinha galinha, só não tinha vaca, mas tinha bastante cabra. A minha infância foi boa. É por isso que eu estou vivo até hoje. Tempo bom, agora não volta mais. Eu vou fazer 98 anos. Uma coisa que eu sinto, você sabe que eu não lembro de ter ficado doente alguma vez. Então, nem gripe pega em mim, eu não sei, acho que Deus me ajuda. A tia Helena para mim é mãe, é tia, é vó. É um símbolo de perseverança, de guerreira, de luta, dedicação, paciência, honestidade, amor, tudo de bom. A Dona Helena acredita-se que seja a única descendente viva de um escravizado. Porque quando a Dona Helena nasceu, o seu Anísio José da Costa, que era o pai dela, tinha 90 anos.
Seu pai contava a história de quando ele era escravo? Ele gostava muito de tocar violão, obedecia, fazia o serviço direitinho. Ele tinha uma espécie de um tambor que tocava. E todo mundo dançava. Por meio dessa história oral, eu fui buscar uma reportagem do jornal de época daqui, que esteve aqui na casa da Dona Helena quando o seu Anísio José da Costa faleceu. Eu não tenho a imagem do meu avô, a imagem física do meu avô, mas quando eu escuto essa música, eu lembro mesmo do meu avô, dos meus antepassados, né? Que é assim. É um samba bem antigo. Tinha uma bola de ferro, presa nela uma corrente. Tinha um osso de canela, deu tristeza em minha mente. Esse osso de canela veio de outro continente. De jeito nenhum. Não é preconceito. Preto ou branco tem direito. A nossa escola não faz distinção de cor. Ai, o que a senhora mais gosta de fazer hoje? Já vê? Bater perna, né? Eu ando por aqui tudo. Vou na praia, sozinha. Não gosto de ficar em casa, sentada. Porque se eu ficar aqui, eu fico dormindo. Então, eu saio mesmo. O pessoal pergunta se eu estou perdido. Que perdida nada, eu estou andando. Uma velha de bengala, 6 horas da manhã na rua. Eu fui trabalhar em casa de família, eu tinha 14 anos quando eu fui trabalhar em casa de família. Já aprendi a cozinhar lá, né? Eu fiz até o curso segundo grau, né? Normal, né? O ensino médio. Ensino médio. Eu canto no coral. Eu sei. E assim a gente espera que a gente consiga fazer uma festança para ela com chegar nos 100. Aí a gente avisa você. Por favor. Tá bom? Aí você vem participar dessa festa. Salve, Dona Helena! Também quero ser convidada para essa festa de 100 anos, hein? Por favor! Cida, não pude deixar de perceber que você ficou muito emocionada enquanto passava essa reportagem. O que você sentiu? Lembrei muito da minha mãe e lembrei dessa força das mulheres negras, né? Que vendo uma situação tão delicada no Brasil, são tão fortes e cheia de vida, né? Dançando com quase 100 anos, né? Cheia de esperança. Muita, eu me emocionei pensando na minha mãe. Que lindo, eu também pensei nas mulheres da minha família. Everton, e apesar da beleza da Dona Helena, essa é uma matéria que fala de pessoas que foram escravizadas. E nós ainda estamos assistindo no Brasil situações recorrentes de descoberta de trabalhos análogos à escravidão. Por que você acredita que a gente ainda está nesse contexto aqui? Olha, primeiramente uma coisa que é importante dessa matéria é a gente deixar bem frisado que além de ser praticamente um milagre ela chegar nessa idade, ela também possui um outro milagre de ter essa história documentada. Nós, negros e negras do Brasil, nós não temos esse documento. A gente sabe quem foi no máximo nosso avô, nosso bisavô já começa a ficar um pouco complicado e depois já se perdeu. O trabalho análogo à escravidão, ele se dá porque no Brasil teve todo um desmonte das políticas de trabalho e emprego para a população pobre desse país. Em 2017 teve a reforma da CLT, da consolidação das leis trabalhistas do Brasil, que relativizou muitas coisas. Em 2019, um dos primeiros atos do antigo governo foi acabar com o Ministério do Trabalho. Então você vê que são políticas que foram gradativamente implementadas para que o trabalho análogo à escravidão pudesse dar esse boom que nós temos hoje. Percebe? Nós temos dados das Nações Unidas que mostram que em 2017 eram 650 casos análogos à escravidão que eram comunicados. Até o final do ano passado, a gente teve mais ou menos 2.600 casos que foram comunicados. Então, isso é reflexo de uma precarização das políticas de trabalho e emprego. Que estão ocorrendo ao longo dos anos. Exatamente. E perceba uma coisa que é muitíssimo importante. Por que isso ainda acontece? Além de todo esse desmonte, nós tivemos
uma pesquisa que foi feita que diz que 90% dos casos onde há trabalho análogo à escravidão está diretamente ligado à terceirização do trabalho. Que aí a gente pode falar em precarização do mercado de trabalho. Exatamente. Vai até de vinícolas e aí vai longe, até empresas de grandes festivais. Exatamente. Tudo terceirização. E uma saudade da escravidão que o Brasil, tem muita, precisa reconhecer. Você tem pouco Sim. mais de 500 anos, e quase 400 foi de escravidão. Então, você ouve o discurso permanente de que precisamos parar de ter mimimi, precisamos parar de virar a página, porque não se discute as heranças concretas, financeiras, econômicas e simbólicas da escravidão. Ninguém quer discutir isso para continuar um pouco perpetuando. Você é fundadora do CERT, que é o Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdades. E aí a gente também está falando, acredito que você deve estar diante de alguns casos de escravidão moderna, que estão aí completamente travestidos. A gente pode citar alguma coisa atualmente que você enxergue como um caso de escravidão moderna? Eu penso que ele atinge muito as mulheres negras, também homens negros, né? Mas ele está muito associado quando eu olho para a situação de mulheres negras, para essas mulheres que vivem nas famílias brancas. São quase da família. São quase da família, né? Uma pessoa da nossa família, mas que tem todos os seus direitos usurpados, né? Completamente. E como vivem também esses trabalhadores que a gente está acompanhando, quer dizer, não tem nenhum tipo de privacidade, não tem onde dormir direito, não tem alimentação, horário para alimentação, não tem horário para trabalho. Então, essa luta por um trabalho justo e digno, por um ambiente de trabalho, por uma condição de trabalho, ela atravessa a nossa história. Mas eu observo, e acho que tem momentos de mudança, de busca de um outro patamar. E nós estamos vivendo um momento assim, né? Então, a gente tem essa normativa de que 30% dos cargos de confiança, né, devem ser ocupados por pessoas negras. E o Frei Davi, inclusive, foi uma das pessoas que encabeçou essa luta. Isso é bem importante, porque nós estamos falando de lugares onde as pessoas estão ajudando a pensar o Brasil. Isso é um lugar importante. E nós temos uma normativa assinada agora no dia 20, que reitera uma luta de uma vida nossa, que é o dado cor-raça tem que estar em todos os cadastros. Para que a gente possa ver inserção de trabalhador, oportunidade de ascensão, de treinamento. Quer dizer, são medidas que vão colaborar para uma mudança de situação. Efetiva de situação no Brasil. E a gente não para de lutar, né, Cris? A gente não para, a gente está lutando aqui agora no ar, né, nesse programa. Esse espaço é um espaço de luta. Você já ouviu uma conversinha de que os negros, por terem a pele escura, não precisariam usar protetor solar? Pois bem, é papo furado. Há vários cuidados com a pele e com o cabelo que são necessários e a indústria da beleza ainda não oferece as melhores opções para a diversidade de cores e texturas de nossos corpos. As particularidades que a gente vê que pode diferenciar esses dois fototipos, né, é que a pele branca ela tem uma tendência a ser um pouquinho mais sensível, enquanto a pele negra tende a ser mais oleosa, uma maior resistência. Dentro dessa grande variação de cores que a gente tem, vai variar ali de paciente para paciente. O que a gente acaba vendo é essa tendência a uma pele mais oleosa no rosto e uma pele mais seca no corpo. Então, para mim, o tripé de cuidado diário é limpeza, hidratação e fotoproteção. Geralmente, a gente faz a limpeza com água preferencialmente fria, né? E um sabonete adequado para controle de oleosidade. Precisa, sim, do fotoprotetor
e a gente tem uma maior tendência a manchar, então os cuidados têm que ser voltados para isso. É o fator de proteção solar, né, o famoso FPS. Quando a gente fala da proteção adequada, a gente pede que use um filtro que tenha esse FPS maior ou igual a 30, pelo menos. O nosso fio de cabelo, ele já tende a uma maior porosidade, a um maior ressecamento. Então é importante a gente proteger nosso cabelo do suor. Como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, lavando, né, sempre que tiver uma exposição ao suor mais intensa. A gente pode lançar mão de uso de óleo, diversos óleos assim que são vendidos para esse fim. A gente aplica o óleo no comprimento do fio para que a gente não perca a água e nem tenha um contato tão direto ali do fio com o suor. A gente recomenda que a lavagem do couro cabeludo seja ao menos ali 3 vezes na semana. Eu acho que a gente está avançando, né, nessa produção de produtos direcionados para o nosso tipo de pele, para pele retinta, né? A gente ainda não tem um mundo ideal, né, com todas as cores ali, mas eu já vejo que a gente consegue encontrar mais facilmente pessoas que sabem cuidar do nosso cabelo, produtos para cuidado de cabelo dos mais variados, né, pro cabelo afro, para o cabelo cacheado. Eu tenho visto mais propostas de cosméticos para isso, e na parte do cuidado de pele também tenho visto algumas coisas surgindo. Eu acho que a gente tá caminhando. É isso aí, a gente ainda tem muito assunto para conversar hoje. Só que é daqui a pouco, depois do intervalo, olha, rapidinho. Estação Livre de volta, celebrando aqui, conversando sobre negritude, recebendo Everton Carvalho e Cida Bento. Durante muito tempo, as pessoas negras não se viam representadas, nem mesmo acolhidas, em religiões que não fossem de matriz afro. A teologia negra vem fazer um resgate desse lugar de fé. A fé e a negritude estão ligadas ou interligadas a partir da vivência, a partir daquilo que nós conhecemos como uma relação com o sagrado. Este sagrado, ele está relacionado com a vivência do povo preto, a cultura do povo preto, a corporidade, a dinâmica religiosa desse povo. Então, fé e negritude, nesse sentido, tem toda e qualquer tipo de relação. Se uno vuol venire con me, prenda la sua croce e mi segua. In verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Teologia negra é uma reflexão que vai surgir no final dos anos 50, início dos anos 60, nos Estados Unidos, dentro de um contexto de segregação, dentro de luta do povo negro por direitos civis. E também, nesse momento, nós vamos ter uma hermenêutica, ou seja, uma interpretação bíblica que vai privilegiar aquilo que o povo negro nos Estados Unidos está vivenciando. Nesta luta, nós teremos 2 grandes ícones. Nós teremos Martin Luther King e teremos o Malcolm X, ou Malcolm X. We're not brutalized because we're Muslims. We're brutalized because we are black people in America. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. O racismo religioso está presente hoje de uma maneira muito efetiva, sobretudo nos espaços das religiões de matriz africana. As casas de candomblés, as casas de umbandas têm sido regularmente invadidas, essas casas estão sendo destruídas, os objetos sagrados têm sido quebrados pela intolerância de muitos e também pela maldade de muitos. Mas seria bom sempre a gente frisar a questão não da intolerância, não a questão de tolerar o outro ou tolerar a fé do outro. Eu não aceito, eu não compactuo, mas eu tolero. Não é esse o caminho. Seria mesmo um racismo,
O racismo que vai estar apontando tudo, exatamente tudo, que está relacionado ao povo negro, à cultura negra, como algo demoníaco. Segundo pesquisas realizadas por estudiosos, o racismo está diretamente ligado à demonização do orixá Exu. Uma melhor compreensão sobre a entidade pode ajudar no combate ao racismo. E como nós podemos superar este racismo religioso? Nós precisamos de um giro epistemológico, onde as pessoas elas conseguem contribuir não só com a sua experiência de vivência religiosa em relação ao sagrado, mas também quebrar com essa ideia do racismo religioso, onde o diabo ele passa a ser ali o dono daquela fé, que é uma fé linda, uma fé que nos foi legada a partir da nossa ancestralidade, a partir dos nossos orixás, dos nossos iquinces e dos nossos vodus. Deus não é uma entidade que esteja a serviço de uma determinada religião oficial, mas Deus ele está presente, né, em tudo aquilo que nós vamos chamar de sagrado. Quando a gente vai falar de intolerância religiosa, isso atravessa todas as religiões, é religioso. Mas tem uma questão, que com as religiões de matrizes africanas, isso é muito mais intenso, violento, muito mais agressivo. Por que isso acontece? Eu entendo que é por racismo e uma tentativa permanente, eu vejo isso muito em Salvador, mas vejo em outros lugares do Brasil, de destruir símbolos importantes das religiões de matriz africana e se apropriar desses símbolos, dando um outro significado, coisas que caracterizam as religiões de matriz africana, comidas que nos caracterizam nossas religiões, como, por exemplo, o acarajé. Repente, pega aquele símbolo, carimba como sendo um alimento de outra religião. Então, a gente já teve essa reportagem aqui, o bolinho de Jesus, de Salvador. Então, as religiões, elas são palco de luta por toda a história da humanidade. Se olhar para todo canto, onde você tem uma guerra que não para nunca, você vai ver que o uso de Deus como o elemento que promove que favorece a promoção dessa guerra é muito frequente. E a gente vê isso aqui no Brasil também. A gente está assistindo essa situação. Um estímulo ao uso de armas, né? Que vem ligado a religiões, né? Quando as religiões de matriz africana são muito ligadas à natureza, são muito pacíficas. Então, eu nunca ouvi um discurso de ódio dentro dos terreiros que frequentei. Aliás, Everton, eu acompanho você nas redes sociais e uma coisa que eu acho muito bonita é que você faz questão de propagar a sua fé nas religiões de matrizes africanas. Queria que você falasse um pouco disso, da relação disso com o seu trabalho e de que maneira que você acredita que a gente deve caminhar para acabar, diminuir a intolerância com relação a essas religiões que nós tanto amamos. Sim, eu sou filho de Ogum, né? Então, para mim foi muito mais fácil me conectar com um orixá que se parecia comigo de fato, né? E a gente parte do pressuposto do seguinte, Cris, como que surge o cristianismo conectado ao poder do Estado? O Estado matou Jesus. O Estado matou Jesus. Depois que o Estado matou Jesus, os cristãos começaram a idolatrar o Jesus que foi morto pelo Estado. E aí o Estado, ao invés de ele reprimir, ele pensou, opa, calma aí, se eu pegar para mim essa crença e começar a usar ela como forma de mobilizar essa massa, é mais fácil. As pessoas acreditam em Jesus, mas não acreditam no Pilatos.
Então vamos começar a tentar de alguma forma falar que o Estado é cristão. E aí foi quando o Estado se apropriou do cristianismo e falou, não, o Estado agora também é cristão. Então, quando nós conseguirmos trazer essa força da religião de matriz africana e propagar a religião, tirar essa demonização que existe em volta dessas religiões, né? Porque as pessoas acreditam que as religiões de matriz africana são únicas exclusivamente para fazer o mal e tudo mais. Quando a gente trazer esse resgate ancestral para além do tambor e das nossas crenças, a gente talvez consiga conscientizar as pessoas de que isso é algo que possa fazer com que elas resgatem essa força ancestral e talvez, no dia que a gente conseguir colocar, né, um chefe de poder executivo que tenha como base as religiões de matriz africanas, talvez a gente consiga de fato trazer essa laicidade do Estado. Também, né? Porque nós somos... O Estado é laico. Exatamente. Deveria caber todas as religiões aqui. Nós deveríamos ter esses símbolos das diferentes religiões em todo tipo de lugar onde tem, às vezes, só um símbolo de uma religião. Exato. Então, isso que Everton está chamando a atenção, que eu também acho bastante importante, é se as pessoas não têm a sensibilidade para perceber a riqueza das religiões de matriz africana, no mínimo, né, tem uma lei aí, tem uma Constituição dizendo que o Estado é laico, cabem todas as religiões, todas devem ser respeitadas, né? Todas devem fazer parte. A indumentária é muito mais do que uma roupa para se vestir ou para se sentir na moda. O vestuário das populações negras se conectam com a cultura, a espiritualidade e a ancestralidade. Eu costumo dizer que indumentárias negras são as maneiras de vestir de pessoas negras. Os modos de vestir negro, eles não só são estampados. Eu acredito que o vestir, se a gente for pensar de uma maneira expandida, ele é tão importante, né, para as mulheres negras quanto para os homens negros. E quando a gente olha para o passado, a gente já percebe essa presença negra masculina muito relacionada com o vestir. Nós tivemos um contingente muito grande de pessoas que vieram escravizadas para trabalhar aqui de maneira forçada no Brasil. E com essas pessoas vieram as memórias, vieram os gostos, vieram as ancestralidades que também se manifestam a partir das vestimentas. Nós temos a presença de turbantes, os panos da costa, roupas que vieram a partir das memórias e das estéticas, sobretudo de mulheres africanas, e que permanecem nos usos contemporâneos do século XXI. Acho que tem muito disso, dessas memórias, dessas vestimentas, dessas memórias estéticas estarem ancoradas nesses corpos e isso ser passado de maneira oral, pela fala, pelo gesto, pela dança, né, pela música. Acho que todos esses universos eles estão interligados. Gente, estamos aqui numa sessão do Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo, em que temos algumas indumentárias negras. Aqui nós temos a indumentária que representa as mulheres da Irmandade da Nossa Senhora da Boa Morte. São João foi no céu, é de vera. São João foi no céu, é mentira. Homem, arroteque. Nessa outra seção do museu, nós percebemos uma presença muito forte da joalheria afro-brasileira, que tem uma relação muito forte com estéticas africanas. Nós temos aqui os balangandãs, por exemplo, que são objetos em que essas mulheres negras levavam à cintura e que tem uma relação muito forte, não só de adorno, mas também uma relação de proteção desses corpos negros e femininos. Nessa outra parte do museu, nós podemos ver indumentárias que se relacionam com outras manifestações culturais negras, como por exemplo o maracatu. A presença muito forte dos bordados que são feitos à mão, das lantejoulas e de uma arte plumária. E nessa outra parte do museu, a gente tem a presença de uma moda afrocontemporânea, de uma moda que está sendo feita hoje, principalmente no continente africano.
e que refletem um encontro entre tradição, ancestralidade e também modernidade. Então, acho que cada vez mais a tendência é a gente voltar, a gente rememorar, entender o que veio antes para a gente olhar para o futuro e caminhar adiante. E a gente vai continuar conversando sobre esses temas que atingem, em primeira instância, a população negra. É o tempo de um intervalo, rapidinho, que eu já volto. Estação Livre de volta, recebendo aqui Cida Bento e Everton Carvalho. Nós estamos cansados de saber que a população negra é o principal alvo de abordagens policiais violentas, mesmo sem o que chamamos de fundada suspeita. A gente conversou com o professor de Direito, Tiago Amparo, sobre possíveis formas de evitar o perfilamento racial. O termo perfilamento racial, ele diz respeito à prática recorrente da polícia de parar mais pessoas negras e considerar pessoas negras por causa de sua raça e cor como inerentemente suspeitas, como elas sempre fossem suspeitas. Uma pesquisa que foi feita pelo Instituto de Direito de Defesa, junto com o Datalab, em São Paulo e no Rio, mostrou que pessoas negras nessas duas cidades, elas têm mais chances de serem paradas pela polícia, 4,5 vezes mais chances de serem paradas pela polícia, e também a raça e cor, no caso de pessoas negras, é mencionado cerca de 40% das vezes nos relatos policiais. Esse termo, perfilamento racial, ele parece novo, mas o problema ele é muito antigo. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. A polícia foi feita, historicamente, justamente para perseguir pessoas escravizadas, para poder atacar especificamente alguns grupos que eram considerados como criminosos natos, pessoas mais pobres, pessoas negras. Isso está como uma prática generalizada da polícia desde a sua formação no Brasil e desde o Brasil Imperial. E essa atuação generalizada da polícia tem muito a ver com um entendimento errado sobre o que é o policiamento, que muitas vezes foca muito mais só na abordagem da polícia nas ruas, ao invés de investir em outras coisas que também são muito importantes, como a questão de investigação, de elucidação de crimes, de inteligência policial, que são áreas muitas vezes negligenciadas em segurança pública no Brasil. Em geral, as abordagens contra pessoas negras são mais violentas. Então, o uso da força, muitas vezes, não é proporcional, como deveria ser pelas próprias regras da polícia. Muitas vezes se utiliza a força letal, ou seja, mata-se uma pessoa numa discussão que não deveria, na verdade, levar a óbito da vítima. Muitas vezes a pessoa se sente coagida a permitir que a polícia entre na sua casa sem nenhuma autorização judicial. Muitas vezes há violações com relação à propriedade, em relação à inviolabilidade do domicílio. E, por último, você tem que, quanto mais pessoas negras são abordadas recorrentemente, isso impulsiona e serve como combustível também para o que a gente chama de encarceramento em massa. O Brasil prende muitas pessoas, e prende muito e prende mal. E a grande maioria dessas pessoas são pessoas negras. A gente não tem como solucionar o racismo estrutural na sociedade, mas há medidas institucionais que são possíveis dentro do âmbito da polícia para que a gente enderece essa questão. A fiscalização da atuação policial, como por exemplo gravar uma atuação da polícia, uma abordagem policial, não deveria ser visto, na verdade, como um desacato, como muitas vezes é visto. Filmar uma abordagem policial ou questionar, por exemplo, qual o nome do policial, qual o número da farda policial ou coisas parecidas, isso deveria ser, na verdade, o mínimo básico e um direito de fiscalização da atuação da polícia, porque, na verdade, o policial é um agente do Estado e o cidadão tem direito de saber quem está abordando, por quê e qual razão. Invadir a casa aí, ó, não pode não, hein? É necessário que no Brasil a gente tenha uma discussão federal sobre o uso das câmeras e sobre a tecnologia de controle da letalidade policial. Se a gente caminha para uma sociedade que permite que uma grande parte da população, que na verdade é a maioria,
constantemente viva nesse medo, simplesmente viver, de andar nas ruas, a gente está falando sobre perfilamento racial, a gente está falando sobre racismo estrutural. Se a gente não fala dessa questão, a gente não endereça esse medo, que é um medo cotidiano que está aí nas ruas e que grande parte da população e a maioria da população sofre todos os dias. Esse VT me causa muita dor, até porque sou mãe de um jovem negro de 18 anos e eu sei exatamente o que são essas histórias dentro da minha casa. Everton, não faz muito tempo, você tem um trabalho primoroso que atua junto com jovens negros de comunidade e teve um vídeo seu em que você comemorava, um vídeo muito bonito com a família e com jovens que foram soltos, que você conquistou essa liberdade, mas que haviam sido presos injustamente. Tudo isso é algo que a gente pode... Como é que a gente pode falar para o público de casa ali, para a gente entender um pouco mais sobre perfilamento racial, relacionando isso com essa sua história? Sim. Eu tenho um projeto chamado Favela Forever, que é onde a gente tenta trazer a democratização do acesso à justiça e realizar o desencarceramento em massa da juventude negra. A gente está fazendo o trabalho reverso do Estado, né? E eu começo essa minha fala dizendo para você o seguinte... o Kaique, Hugo, Débora, Luiz, Gustavo e tantos outros jovens que o meu projeto já ajudou a salvar a vida, o que todos eles têm em comum? Todos, sem exceção, são jovens negros e todos, sem exceção, estavam apenas vivendo as suas vidas. O Kaique estava dentro do estacionamento do prédio dele, dentro do carro estacionado no prédio, comendo uma pizza. Luiz e o Gustavo estavam com o pai no bar, tomando uma cerveja. Hugo e Débora estavam voltando de uma adega na quebrada. Então, assim, eles estavam simplesmente vivendo as suas vidas e foram abordados porque a polícia tinha um comunicado de que fulano de tal tinha realizado um roubo, ou realizado um furto, ou estavam fazendo tráfico de drogas, mas eles não estavam realizando qualquer tipo de atitude que levantasse essa fundada suspeita. E é exatamente nesse contexto que gira a questão do perfilamento racial. Hoje está sendo discutido no STF, tem um julgamento muitíssimo importante que está em andamento, que é de um jovem negro, né, que foi preso, sentado no meio-fio, e foi abordado único e exclusivamente porque era negro e naquela região ali existia a suposta prática de venda de entorpecente. Ora, se você está dentro de um bairro periférico, qualquer lugar que a polícia disser para o juiz que é um lugar de fundada suspeita de tráfico de drogas, o juiz ele vai acreditar, porque na realidade a palavra do policial, entre aspas, tem uma fé pública e não há qualquer tipo de mecanismo de fiscalização para averiguar se a palavra do policial de fato é a verdade. Então, se o policial disser que naquela esquina é um ponto de droga, o juiz não vai lá na semana seguinte fazer uma fiscalização. Deveria ir, mas não vai. Exato, né? Mas ele não vai. E é sempre uma ideia de que a droga, a criminalidade só existe na periferia, certo, Cida? Não, é o que eu discuto. Os grandes... Primeiro, eu acho que não é perfilamento racial, é perfilamento negro, porque homens brancos não são parados não assim. São. Porque senão, branco não é transparência. Perfeito. Branco é também cor, raça, etnia. Tenho pensado muito sobre isso. E aí está a questão indígena, asiáticos... Por perfilamento negro, primeira coisa. A segunda coisa, os homens brancos precisam entender melhor porque os homens negros lhes incomoda tanto. Eu escrevo um pouquinho sobre isso no meu livro Pacto da Branquitude. Fantástico. Que tem uma coisa no território da masculinidade. Por quê? Falta de bandido branco que rouba muito dinheiro. Não é. Quando eles mexem, é com bilhões. Eles estão na televisão, se perpetuando em lugares onde não podem ser tratados como criminosos. É isso que eles estão. Então, se eu tenho bandido branco, bandido negro, bandido de todas as raças, por que a polícia tem essa obsessão com os meninos negros, jovens negros? É preciso entender melhor, porque precisa matá-los, porque precisa abordar com tal grau de violência. E eu sempre chamo de queima de arquivo, que pode parecer um pouco pesado, mas o sentido de que está na população negra, está em você, em mim, nele,
a prova de que esse país teve 4 séculos de expropriação de um grupo por outro grupo. E esse grupo, os descendentes desse grupo que expropriaram, em alguma parte deles mesmos sabem que isso aconteceu. Sabem então vamos queimar um muito bem, arquivo, vai. né? Vamos destruir, né, E esse essa grupo. atitude, eu como jornalista, não vejo somente de policiais. É importante a gente lembrar um caso emblemático recente da ex-jogadora de vôlei que agrediu um entregador de aplicativo numa calçada. Grotesca, violenta, uma mulher... E você vê, o rapaz foi até gentil no jeito de lidar, porque ela é de uma grosseria, de uma brutalidade, né? Que coisa, aquelas imagens são terríveis. Ô Cida, e pensando nessa sociedade do qual nós também fazemos parte, mas somos vítimas sim, embora digam, deixe de vitimismo, não se trata de vitimismo, mas sim de sermos pessoas negras, serem vítimas nessa sociedade. De que maneira que essa sociedade deve agir diante de um caso como esse? Primeiro, a gente precisa ter um judiciário que não seja monoliticamente branco, porque tem um pacto narcísico entre eles, como o Everton nos falou, né? Quantos casos, qual alto percentual de casos de violência contra negros e negras que são arquivados? Você tem um judiciário extremamente branco e um pacto seletivo e um pacto sobre... Eu fico me perguntando, quando aquele jovem branco, operador de direito, se vê, será que essa pessoa negra pode esperar o julgamento em casa ou preso? Ele sempre vai se sentir ameaçado por aquele negro. Então, sempre. Não, esse aqui tem que ficar encarcerado, né? Atrás das grades. Atrás das grades. Então, a branquitude, enquanto um pacto de proteção de iguais, de fortalecimento de iguais, ela precisa ser olhada, precisa ser pensada, e o judiciário nos deve. Nos deve essa resposta. Muito importante, Cida, porque para quem gosta de números, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem apenas 0,7% de juízes homens e mulheres negras. 0,7%. Não chega a 1%. A Cida ela fala uma coisa muito importante. Existe uma força muito grande, tanto do legislativo quanto do judiciário, em criar mecanismos para que façam com que nós para manter o povo negro encarcerado fisicamente e mentalmente. Nós tivemos a lei de drogas que foi sancionada em 2006. Em 2006, nós éramos 380 mil presos. E no final de 2022, nós somos 920 mil pessoas presas. Desses 920 mil pessoas presas, mais de 70% são negros e pardos. Se a gente pega uma lei de drogas, por que existe esse encarceramento total? Na lei de drogas, não existe lá especificada a quantidade da droga, o tipo da droga para te transformar em traficante ou não. O que a lei de droga diz é que o juiz vai com base na sua cabeça, no seu entendimento, no agente que está cometendo esse ato infracional penal, no local onde está sendo feita essa situação, o juiz vai analisar tudo isso e ele que vai dizer quem é traficante, quem não é. E aí ele pega o filho da desembargadora que foi pego com 150 quilos de maconha e cocaína e coloca ele numa prisão domiciliar. E esse jovem que está sendo objeto do perfilamento racial, que foi pego com 1,5 gramas de cocaína, foi preso e foi condenado a 7 anos e 11 meses de prisão. E desde que essa lei foi promulgada, o Brasil passa a ser a terceira maior população carcerária do mundo e o número de mulheres presas atrás das grades cresceu mais de 800%. É um absurdo. É um absurdo, Você né? se sente mais segura? Você se sente mais segura? Quem está sendo preso, né? Não me sinto segura. Exatamente. Como parte de um grupo de ações de enfrentamento ao racismo estrutural, as escolas da Rede Municipal de Ensino, aqui em São Paulo, distribuíram 128 mil bonecas e bonecos negros e bolivianos nas escolas de educação infantil. As bonecas chegaram para nós há cerca de um mês e pouquinho atrás, né?
Foi uma recepção interessante, porque ela coadunou já com uma prática que a gente tinha anteriormente, né? Que era de confeccionar as próprias bonecas e bonecos, dando características ao país africano em que as crianças estavam estudando. E considerando que a representatividade ela importa muito, ela não basta, mas ela importa, nós entendemos que um passo importante era olhar para essa materialidade que é a boneca, o boneco, e fazer com que tivesse mais proximidade com a realidade das crianças. Então nós entendemos a necessidade de olhar e comprar essas bonecas e ressignificar todo esse processo. E no processo de compra das bonecas, a gente teve preocupação, por exemplo, com... não existe pessoas negras de um único tom de pele. Então, lá na curadoria, e aí vocês veem nos bonecos, tem boneco negro da pele mais clara, negro da pele mais escura. É a compreensão que existem pessoas diferentes, que existe uma multiplicidade de fenótipos e a valorização disso tudo, né? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? Premissa básica para combate ao racismo é a compreensão de que ele existe. O racismo ele se consolida à medida em que as coisas elas vão sendo naturalizadas, né? Então, a criança que, seja nos meios midiáticos, ela tende a ter uma única visão, porque só é apresentado, isso é ofertado para ela, um único tipo fenotípico de pessoa, como um padrão de beleza, então ela tende a ir se negando durante a sua vida, porque ela passa a ter vergonha daquilo que não está representado. Trazer as bonecas é uma possibilidade, então, de trazer não incorrer no perigo de uma história única, onde exclusivamente bonecas brancas, dos cabelos lisos, são as belas e as escolhidas pelas crianças. É um processo que ele vai ocorrendo aos poucos, né? E que vai criando essa identidade da própria criança com essa boneca, de onde se cria um apego, um reconhecimento, a tal ponto que depois essa boneca vai ser levada para casa para que também tenha uma relação com os familiares responsáveis dessas crianças, né? E a partir daí a gente consegue identificar até mesmo casos de aceitação ou não aceitação dessas bonecas e bonecos dentro das casas dos familiares. Conscientizar as crianças, né? Ensinar. Em casa também, né? A gente tem que trabalhar isso. A escola tem um papel super importante nessas questões, porque é o início da socialização da criança, né? A importância das práticas antirracistas na escola é o fomento desse repertório para essas crianças pretas e para as crianças brancas e não negras, não racializadas, é a compreensão de que elas não são o umbigo do mundo, que elas não são o modelo a ser seguido. De maneira geral, a gente tem percebido no próprio comportamento das crianças uma aceitação para a diversidade, né? Inclusive reconhecendo e tendo orgulho das suas características. De alguma maneira, olhar os bonecos, ter esse trabalho, faz com que essas crianças elas deixem de ter vergonha de ser negras. Que coisa linda, eu quero uma boneca dessa. Aliás, eu quero uma de cada. Olha só, a gente precisa fazer uma pausa agora, mas depois do intervalo tem Baile Black. Eu volto já já. E aí, você já foi num Baile Black? Ah, sim, eu vou em vários. Baile Black são eventos tradicionais em várias capitais do Brasil e é um ambiente que dita tendência de moda e de música desde os anos 70. E essa cultura, ela resiste bravamente com um bom balanço, nostalgia e muita elegância.
Musicaleando, ele é uma equipe tradicionalíssima de bailes blacks de São Paulo, onde tem a característica de resgatar toda aquela cultura que tinha nas festas de casa, né? O Musicaleando, ele nasceu de uma paralisação que a Chic Show teve, quando a Chic Show mudou para fazer outros tipos de evento. Então o Musicaleando continuou fazendo os bailes nostálgicos. E nós estamos até hoje fazendo essa grande festa para esse pessoal Black Music de São Paulo. O Musicaleando Dançante Especial, ele é uma referência dos bailes em São Paulo, onde a comunidade negra ela pode se reunir num lugar bacana, com uma boa localidade, um lugar chique, elegante, para curtir música de verdade. A velha escola poder relembrar, a nova escola como eu poder conhecer como eram os bailes em São Paulo há anos atrás. A gente discoteca para público mais antigos, poderia resumir entre avô, pai, filhos, netos, enfim, a galera vem aqui para poder curtir uma diversidade aí de música black. São músicas que recordam os velhos tempos. Tem pessoas aí que estão curtindo um musical que dançou há 40 anos atrás, que conheceu a sua própria esposa e hoje ele é casado, tem filhos, tem netos e eles estão aí curtindo novamente esse musical. A gente toca original funk, flashback, disco music, tem também a parte do R&B, toca bastante. As músicas românticas que marcaram épocas também, a gente discoteca aqui. Não pode faltar aqui, senão eu tomo um puxão de orelha no final. Jorge Ben. Bebete, vambora, hoje já está na hora. Bebete, vambora, hoje já está na hora. Não pode faltar aqui Hey Charles. Well, now, oh, Mary Ann, you know you sure look fine. Well, now, Bora mudar o clima, bora desse jeito assim. Não pode entrar de tênis, camiseta e agasalho. Tem que vir num esporte chique legal. Porque geralmente os bailes da nostalgia passado, ele já tinha esse costume. Na minha primeira oportunidade, quando eu fiz 18 anos, meu primeiro baile foi aqui no Musicaleando Dançante Especial. E de lá pra cá vim em todos. Já há mais de 10 anos estamos por aqui em todos os bailes. Todos os anos, 4 festas, 4 estações, a gente trazendo aí black music pra galera curtir e dançar, né? Nessa noite, como hoje, essa noite aqui que a gente tá no Clube Homes. Ai, que delícia! Depois de tanto assunto relevante, mas também pesado, a gente vir com esse baile aí, com essa consagração da beleza negra no baile black. Fiquei muito feliz. Cida, Everton, a gente está encaminhando aí para o fim do programa. Nós trouxemos aqui assuntos que são extremamente relevantes para que a gente discuta o avanço da população negra no nosso país, perfilamento racial, seletividade do sistema penal, racismo. Eu quero saber de vocês, Cida, o que significa para você, o que significa para a população negra o 13 de maio? É uma libertação que não aconteceu. O que a gente conseguiu de mudança veio da própria escravizado negro, da luta dele, né? Nós só tínhamos 20% de pessoas cativas em 3 de maio, mas significa a mudança que a gente está vendo no Brasil hoje. Significa que amplia cada vez mais o número de instituições que começa a trazer esse tema, que busca ser mais diversa. E eu tinha comentado com você o que eu senti quando eu entrei aqui, o que eu senti nesse programa, né? Então, não é uma cara preta, é uma mulher negra sabendo, posicionada, né? É uma equipe mista, é uma equipe que tem pessoas negras, mulheres e homens negros. Então, isso é a expressão da mudança que a gente precisa ter nas instituições brasileiras. E ela vem se acelerando. E a gente tem que saber que, quando ela se acelera, acelera a violência também. As pessoas racistas se sentem ameaçadas. Sim. Mas a mudança está acontecendo. A gente tem
cada vez mais pessoas brancas perguntando o que é que eu posso fazer para mudar essa situação, porque isso não muda só por conta dos negros, nós precisamos que toda a população se envolva nessa mudança. E ela está ocorrendo. Tá, eu também acredito nela, por isso nós estamos aqui. Everton, diante de tantos números grandes que você trouxe de encarceramento, principalmente da população preta, como é que a gente pode... De que liberdade é essa que a gente está falando no dia 13 de maio? A nossa emancipação, ela parte da libertação da consciência, primeiramente, né? Porque eu me coloco como este exemplo, né? Eu só consigo ajudar os meus iguais a partir do momento que o Frei Davi me resgatou do fundo do poço e falou assim, vem cá. E aí eu descobri que existia um mundo de luta. Então, cada vez mais, pessoas como você, pessoas como a Cida, eu e tantos outros aqui que estão nessa equipe, nós temos uma importância muito profunda dentro dessa luta, porque eu falo com toda a franqueza para você. Eu olho para você, Cris, eu acredito que você é o sonho dos nossos ancestrais. É uma mulher negra à frente de um programa, ditando as regras, colocando em pauta, trazendo temas importantes e na TV aberta. Eu acho que se isso não é uma vitória, a gente ainda está muito longe de chegar no ideal, né, Cida? Mas a gente também tem que celebrar as nossas vitórias. Eu acredito que isso aqui é algo magnífico. E quantas mais Cris nós conseguirmos trazer para essa sociedade através da nossa luta, dos brancos antirracistas, como a Cida bem colocou aqui, eu acho que é a partir disso que nós vamos seguir nesses passos de emancipação. Mas se nós olharmos há 10 anos atrás e hoje, a gente já teve um avanço muito grande, apesar de pequeno. Então a ideia agora é a gente potencializar aquilo que a gente já está construindo. Muito! Gente, que programa lindo, apesar da densidade dos assuntos, a condução que a gente conseguiu dar foi exemplar. Fora que eu vou convidar vocês toda semana para vocês me elogiarem. Sempre! Olha só, são programas como esse, gente, que fazem a diferença na vida de muitas pessoas. E é para isso que o Estação Livre trabalha, vem trabalhando nesses 2 anos. Muito obrigada, Everton. Muito obrigada, Cida Bento. Foi um prazer imenso ter vocês aqui essa noite. Obrigado. E o Estação Livre vai ficando por aqui, gente. Mas você já sabe, né? Eu falo toda semana, mas eu vou falar sempre. Que você pode rever o nosso programa quantas vezes você quiser. Acesse o nosso canal no YouTube ou baixa o aplicativo de streaming, Cultura Play. Semana que vem eu volto sempre com um assunto muito relevante para a sua vida. Até lá! O branco inventou que o negro, quando não suja na entrada, vai sujar na sala.